Olá meninos, olá meninas, vamos iniciar nossa aula de Geografia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, Formação e Regionalização do Território Brasileiro. Eu peço que vocês, ao iniciar o estudo, quando for estudar a partir dos slides, estejam sempre com o livro em mãos, vá parando os slides, escutem a explicação, façam a leitura, certo? Para a gente ter esse dinamismo na nossa aula, para a gente buscar, compreender, entender o conteúdo de uma forma bem significativa e buscando sempre a teoria, né, que estão nos livros de vocês, com a minha explicação aqui, certo? Vamos iniciar nossa aula. Quando falamos sobre a formação do território brasileiro, vale salientar que esse extenso território ele é consequência de um longo processo de expansão resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus. Vale lembrar que quando a gente estuda a nossa história, a gente vai ver que os colonizadores portugueses eles foram se apropriando das terras que hoje constituem, né, o nosso país, e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes, que eram quem? Que eram os indígenas. A nossa expansão territorial, ela aconteceu além do que estava estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Né? O que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado entre a coroa portuguesa e a espanhola, definindo os limites do que caberia para cada império, né, o Império Português e o Império Espanhol, nas novas terras, nas terras que eles estariam conquistando. Então, o território inicialmente dominado pelos portugueses, eles expandiu significativamente e ele ultrapassou todas as linhas que foi estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. E aí vamos tentar entender como isso aconteceu. Quando os portugueses se estabeleceram nesse território que deu origem ao nosso país, eles intensificaram a exploração econômica desse território e essa exploração teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores, seja realizada pelos bandeirantes, né, na busca por metais preciosos e no aprisionamento de indígenas para transformá-los em escravos. Então, esse adentramento dos bandeirantes, o conhecimento dos colonizadores, buscando estabelecer a sua exploração no território do brasileiro, né, na época, colônia de Portugal, e isso favoreceu o quê? Favoreceu a expansão do nosso território. Então, a exploração econômica realizada neste período da nossa história teve como consequência a expansão do nosso território. Um fator importante para a gente entender o dinamismo do estudo, né, diante de um país, diante de um território, é a questão da regionalização. E o que é essa regionalização? Né? Cada uma das partes de um território ela tem uma necessidade distinta quanto à sua gestão, pois as atividades exercidas em cada uma delas dependem de infraestrutura e investimento diferente. Então, para aperfeiçoar a gestão do território, é possível regionalizá-la de acordo com determinados critérios. Então, a regionalização, como aconteceu no nosso país, ela foi muito importante para buscar esse dinamismo, para tentar entender as peculiaridades de cada região, de cada parte do nosso país. Então, essa regionalização ela já foi uma vivência, já foi uma consequência histórica, né, da nossa realidade, né, da nossa realidade como país. Certo? Então, para estudarmos o nosso país, nós temos que saber como ele está dividido em regiões e o que significa cada região, o que significa cada região para o Brasil, para o país, né? Qual é a sua importância
dessas regiões na composição do Brasil. A regionalização brasileira, ela é usada para descentralizar a administração e assim planejar melhor as ações governamentais e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinado território. Então, nós temos aqui uma necessidade de buscar uma melhor forma de administrar e essa administração ser descentralizada. Então, o IBGE, que a gente vai ver daqui a pouco, ele traz esse significado de dividir, de regionalizar o nosso território, certo? Regionalizar em regiões e aí continuamente facilitar essa administração, descentralizar essa administração que é retratado no contexto deste capítulo. A regionalização brasileira oficial, ela é instituída pelo IBGE, né, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A mais recente foi em 1990. E o IBGE instituiu uma divisão do nosso país em 5 grandes regiões, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas também, não só isso, ele também dividiu instituiu, na verdade, os complexos regionais, ou então as regiões geoeconômicas, que aí no caso nós temos Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul. Só lembrando que essas regionalizações, ela foi uma constituição política histórica. Não é, vamos dividir, vamos regionalizar. Não, isso foi uma necessidade geopolítica, né, geoeconômica do nosso próprio país, do nosso próprio contexto, certo? Quando a gente fala as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nós vamos estudar posteriormente. Vamos ver cada uma delas, a especificidade de cada uma delas. Mas aí nessas macro-regiões nós temos algumas coisas a salientar, né? O Nordeste, né, que foi desde o início da colonização do território brasileiro, ele teve uma importância significativa no início da nossa colonização, foi a região mais rica do país, e a partir desse período teve sua importância política e econômica diminuída. No início da colonização, nós temos o quê? Nós temos o Nordeste com um aparato significativo de importância, né? uma importância significativa para o início da colonização. É como se a colônia portuguesa existisse a partir dali, certo? Ali era a colônia portuguesa. Mas, posteriormente, as outras regiões, né? A região sudeste, um exemplo, elas foram se tornando mais importantes. A significância que existia na região Nordeste passou, vamos dizer assim, para o Sudeste. O Nordeste, na verdade, ele é um complexo regional cujo crescimento hoje se destaca no atual cenário econômico, especialmente no que se refere ao desenvolvimento industrial, né, ao setor turístico também. E isso é devido ao quê? Devido ao impulsionamento de investidores brasileiros e estrangeiros que constroem resorts e redes hoteleiras em áreas litorâneas. Então, a nossa significância hoje como complexo regional econômico, ela não é apenas na questão industrial, na questão agrícola, mas ela também em referência ao setor turístico. Já a Amazônia, né, outra região, outro complexo regional, é um território de ocupação europeia e a Amazônia teve uma ocupação bastante tardia em comparação às demais regiões. Ela teve essa ocupação europeia, porém foi bem tardia. Hoje, grande parte do aproveitamento econômico da Amazônia e da expansão de sua ocupação provocou a devastação de grandes extensões de floresta, ignorando ou degradando o modo de vida dos povos indígenas, dos ribeirinhos e dos seringueiros que lá vivem, certo? Que são chamados os povos da floresta. Já a região Centro-Sul, que também é colocada aqui, é um complexo regional de grande peso político e econômico no Brasil.
Neles estão situadas a capital federal, né, Brasília, e as duas maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro. É um complexo que reúne a maior parte da população da produção industrial e da agropecuária, além dos principais portos e aeroportos, como também as principais sedes de empresas de vários setores e de serviço, né, de variados setores de serviço, também estão nessa região, nessa macro-região, né, vamos dizer assim, nesse complexo regional. Porém, apesar de todo esse desenvolvimento, nós também temos problemas urbanos, como a violência, condições precárias de moradia, que atingem uma parte significativa dessa população, certo? As políticas regionais no Brasil, ela tem como objetivo diminuir as desigualdades socioeconômicas que existem, né, entre as regiões brasileiras e estimular o desenvolvimento regional. Para isso foram criadas instituições governamentais, chamadas de Agências de Desenvolvimento Regional, que estão vinculadas ao Ministério da Integração Nacional. E nós podemos exemplificar como a SUDAM, que tem como objetivo propor políticas e ações para o desenvolvimento regional e buscar financiamento e investimento para a região. Temos a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que aí ela incentiva o desenvolvimento de projetos agroindustriais e agropecuários por meio do aproveitamento dos recursos hídricos e dos solos dos vales do São Francisco e do Parnaíba. Já a SUDENE, ela tem como intuito promover o crescimento econômico e o progresso social dos estados onde atua e a integração desses estados com outras regiões com base no desenvolvimento sustentável. Temos também o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obra contra as Secas, é o mais antigo órgão governamental de políticas regionais, lembrando que ele atua na região do semiárido brasileiro, ele realiza obras de proteção contra as secas e inundação e implantação de projetos de irrigação. Também temos a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que ela vai ter como objetivo alavancar o desenvolvimento econômico por meio de inovações tecnológicas, investimentos públicos e privados e políticas públicas. Tem também o objetivo de reduzir as desigualdades sociais da região e fomentar a geração de emprego e de renda para a região. Para concluir o nosso estudo, vocês vão utilizar a página 61 agora, a atividade da página 61, e vão copiar e responder as questões 1, 2, 4, 7 e 8, certo? Só lembrando, todas as vezes que você for estudar este conteúdo, tenham em mãos o seu livro e façam a leitura, também na hora de fazer as atividades. Fiquem com Deus, façam as atividades, mandem para mim via WhatsApp e vamos nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser.